Olá, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Está chegando a hora da grande decisão do Campeonato Paulista entre Corinthians e São Paulo na Arena em Itaquera. Quem será que levanta o cobiçado troféu de campeão no próximo domingo, hein? Daqui a pouquinho a gente vai falar muito sobre esse majestoso que decide o regional durante todo o Gazeta Esportiva. Antes disso, vamos relembrar um pouco da história de um grande jogador que nos deixou exatos 25 anos. O craque Denner teve uma carreira meteórica e nos deixou cedo demais. Por muito tempo, falar do pai que eles mal conheceram foi um grande tabu. Eu imagino ele pelo que me contam. Em casa, assim, a gente nem toca no assunto. Faz pouco tempo que eu consegui ouvir a voz dele, que era um vídeo que tem no YouTube. A partir do momento que eu estiver bem do joelho, eu volto a jogar normalmente. Não gosto de ficar assistindo muito, não. Já assisti já o que tinha pra assistir já e aí já bastou. Aos poucos, os filhos desenterraram lembranças, histórias. Todo mundo que me encontra, quando sabe que eu sou filho do Denner, ele lembra a frase que ele fala que prefere um drible do que um gol. Ele é lembrado até hoje porque ninguém se conforma de ter perdido aquele talento e não saber até onde ele poderia chegar. O ex-jogador Tico é testemunha ocular das artes realizadas por aquele moleque craque de bola. O Denner não driblava, ele desviava, né? Hoje, jogadas que nem Denner fazia, só Neymar. Qualquer lugar que pegar a imagem, você vai ver esses dribles dele que ele adianta um pouquinho a bola. Recordar é viver. Os filhos interrompem o vídeo antigo no exato momento em que a imagem mostra o veloz Denner aos 23 anos, parando para sempre. Puxa essa partezinha. Vou passar um pouco aqui. Acabou um treino, eu encontrei com ele no estacionamento, que foi a última vez que eu acabei vendo. Quando a Mitsubishi saiu, aí eu olhei assim de novo, eu vi o brake light acender. Aí eu olhei, quando eu olhei assim pro black light, eu achei estranho. Pô, mas ele não veio de avião? Aí nem me toquei, eu senti algo estranho e balancei a cabeça assim, achei estranho, pegou ele, foi embora, continuou seguindo, eu virei e fui embora. Aí no outro dia eu recebi a notícia. Eram 5h30 da manhã, quando o Mitsubishi do jogador Denner bateu contra esta árvore. O acidente aconteceu numa das pistas que contornam a Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul da cidade. Otto Gomes de Miranda, amigo de Denner, era quem dirigia o carro e provavelmente dormiu no volante. Após 2 décadas de brigas na justiça, um pequeno consolo financeiro. Enfim, viúva e filhos recebem a indenização. A caminhada de Denner no mundão do futebol quase chegou à Europa. Não deu tempo. Eu queria mesmo ter meu pai aqui, independente se ele fosse jogador ou não. Eu sinto a falta do pai, não o Denner atleta. Nós passamos necessidade quando meu pai faleceu, mas graças a Deus depois começou a correr bem. E hoje a vida que a gente tem é tranquilo para poder viver, sabe? Uma vida tranquila, a gente não tem que reclamar de nada. Eu acredito assim, Denner jogador, ele seria, acredito que um dos melhores. Queria ter aquela figura de pai, de ter me levado para ver jogo, de ter sair com ele. Minha mãe fala que eu saía com ele. Mas agora, Denner família, Denner, o marido da Luciana, pai dos meus irmãos e meu, eu não tenho como dizer, não tenho como saber. Luciano, que escreveu a biografia de Denner, define o capítulo com a mesma categoria que sua mítica personagem definia jogadas. Ele foi grande dentro do período dele. E dentro do período dele, ele não precisou de mais nada. Ele não precisou de Copa do Mundo, ele não precisou jogar na Europa. Ele foi o maior do tempo dele, em 3 anos. Ele foi rápido demais. Ele já subiu, já fazendo tudo aquilo que ele sabia, colocando o repertório dele em campo. Então, realmente, era um jogador totalmente difícil de marcar, que não é à toa que os caras eram 3, 4 e faziam fila e ia. A gente tem a mania de pensar, não, o jogador ele tem que chegar lá. O que é o lá? Não é? O que é esse imponderável? Seria o melhor do mundo 1, 2 ou talvez 3 vezes. Os filhos tentaram completar a obra, seguir os passos do pai. Desistiram.
Meu pai seguiu um caminho e nós tínhamos que trilhar outro. Não teria como ser igual ao que ele foi, mesmo que em pouco tempo de carreira. E é difícil ser igual meu pai, hein? A esperança está depositada nesse garotinho, cheio de jogo de cintura, molejo, habilidade, características que o avô tinha de sobra. O neto de Denner carrega essa herança. Boa noite, Celso. Boa noite, Gavini. Boa noite você acompanhando o Gazeta Esportiva nesse feriadão. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E eu tô à vontade, eu e o Celso aqui, e o Gavini, acho que não deve ter pego o Denner, mas eu e o Celso vimos. Peguei. Você pegou? Pô, não trabalhei com ele, mas... Chegou... Mas vi jogar muitas vezes. Viu jogar, mas então... Eu Era um Celso, garoto. eu e o Celso nos privamos aí de ver realmente o Denner nascer pro futebol. Fiz entrevistas com o Denner, enfim, acompanhei de perto a Portuguesa. E você que não viu, acompanhou só o brilhante trabalho aí da nossa equipe, do Silvestre, de toda a equipe, nesse material importante do Denner, você vai falar, Garrafa, você deve estar exagerando. E não estou exagerando, não. É para patamar o que produzia o Denner, o que prometia o Denner, para patamar, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma chance de errar em relação a Neymar, e tinha chance de brigar com o Messi. Mas não tem, muita habilidade, né? Muito talento, muita habilidade. Era um cara extremamente diferente. Não é? Aí ele começou na Portuguesa, na época ainda a Portuguesa obviamente continua grande, tem uma história tradicional, mas a Portuguesa e Corinthians era clássico, Palmeiras e Portuguesa era clássico, mas o Denner precisava de mais. E aí surgiu o Vasco e teve essa fatalidade que acabou interrompendo essa carreira precoce de um jogador que tinha tudo para ser um dos maiores do mundo, se não o melhor do mundo. Mas a vida nos prega algumas surpresas e essa foi uma delas, Gavini. Boa noite. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Celso. Boa noite a todos que acompanham a Gazeta Esportiva. Como você disse, eu não tive a oportunidade de trabalhar com o Denner, né? Mas eu tinha 17 anos quando ele morreu. Marrento, já tinha aquela pinta de... Mas falar com o Denner... Mas me lembro muito, esse gol contra a Inter de Limeira, esse gol contra o Santos, que ele dá uma bola debaixo das pernas do Índio, um golaço maravilhoso, os dois gols mais bonitos da carreira dele, sem dúvida nenhuma. Esse aí é contra a Inter de Limeira. Agora, sem dúvida nenhuma, é um cara que tinha um futuro muito grande. Agora, a gente faz uma comparação, 23 anos que ele morreu, né? Ainda tinha muita coisa para acontecer no futebol com ele e tal. Agora, se ele vivesse nos dias de hoje, com 23 anos, já estaria jogado na Europa, já estaria fora do país. Aquela época a gente tinha a oportunidade de acompanhar por mais tempo os jogadores dentro do nosso país. Pô, Portuguesa, que não Saiu da Portuguesa e ainda nesse período foi pro Vasco. E passou no Grêmio também ainda. 25 anos da morte. 25 anos. 25 então anos. Já estaria há muito tempo na Europa. E guardadas as devidas proporções, sem nenhum exagero, o Garrafa fazia comparações, a maneira de jogar, o posicionamento em campo, lembra muito o Messi. A manchete da Gazeta Esportiva foi extremamente feliz, né? Ela faz uma comparação com a possibilidade de um futuro Pelé, né? Na própria reportagem mostra aí. E não é exagero, não. E foram poucas vezes na seleção brasileira, a verdade é essa. Mesmo tinha 25 anos. Entre Copa São Paulo e a Ascensão foram 3 anos, e a morte, 3 anos. Né? Foi um privilégio poder narrar pelo menos alguns dos jogos desse garoto que era realmente promissor e foi uma morte que deixa muita saudade. Bom, a gente vai parar um pouquinho de falar sobre o Denner e vamos falar também da final do Campeonato Paulista. Tem muito. Hoje o tema principal do programa é a final do Campeonato Paulista e também é o tema da enquete desta sexta-feira. A pergunta é a seguinte: quem será o campeão paulista em Itaquera? Corinthians ou São Paulo? Daqui a pouquinho eu vou pegar a opinião dos meninos. Quero lembrar que você, para votar, precisa entrar no site gazetesportiva.com, deixar o seu voto e você pode participar também usando a hashtag Gazeta Esportiva. E você tem mais uma opção de interagir conosco. É só mandar um vídeo de até 10 segundos pelo WhatsApp. Anota aí o número: 11 994791633. Repetindo, 11, né, o código da operadora, 11 o DDD, 994791633.
lembra sempre de gravar com o celular deitado, tá? Como diz a Michele, que hoje está de folga, não é você deitado, é o celular deitado. Garrafa e Gavini. Faço essa pergunta? Quem Eu pensei que viria outra pergunta hoje na enquete. Corinthians ou São Paulo? Caramba, olha, há um equilíbrio muito grande. Nunca senti um equilíbrio tão grande. A Juventude. A Michele vai falar que você está falando, você está sentando no Não, lugar. mas tudo bem, mas vou me posicionar, vou responder. Ou seja, é a Juventude contra a experiência que não vive um bom momento, a Juventude que busca uma autoafirmação, mas então você tendo o fator casa, né? O São Paulo ainda com desfalques importantes, daqui a pouco a preparação, o Corinthians jogando ao lado da sua torcida. Num palpite eu vou de Corinthians, mas posso quebrar a cara, mas com muita certeza, com muita tranquilidade. Olha, tá triste dar essa opinião, né? Porque se você olhar os últimos jogos, o São Paulo vem de 3-0. O Corinthians faz 4 jogos que não marca gol e desses 4 perdeu 3. Eu só não queria que fosse 0-0 e fosse pros pênaltis. E aí, se vai para 0-0, o Corinthians tem o Cássio, tem um ótimo retrospecto. Mas o Thiago Volpe também pega pênalti, só não bate também. É verdade. Agora, é difícil dizer mesmo quem é que vai ser campeão. Gostaria que fosse no campo, que esse 0-0, tá muito ruim, né, o futebol paulista nesses últimos jogos. Mas pela experiência, pelos jogadores que eu acho que tem em campo, o São Paulo ainda dá muita informação, pode dar bons frutos esse time ainda, mas eu acho que vai dar Corinthians nessa final. Não sei, minha intuição está dizendo que teremos festa de rival em Itaquera. Vamos aguardar para ver. Então confirme o seu voto, por gentileza, para que fique registrado. Estou sentindo, é só um pressentimento. São Paulo. São Paulo. Vamos aguardar para ver. Estamos de volta e já vamos conversar com Guilherme Camarda, que nos traz o quadro Stories. Boa noite, ou grande noite para você, Guilherme. Grande noite, Celso Cardoso, Garrafa, Gavini. Não é um métier, não sabe o que fazer com ela. Acho que sei, eu dou show, você sabe. Mostrou a matéria do Denner. Sabe. Dançando, sim. Muito superior bola, eu sou. Eu nunca vi. O Gazeta Esportiva completou 200 mil inscritos no canal. Olha só, bacana, né? Hein? E a Michele prometeu ontem e vamos presentear alguém de casa com essa bola, que é oficial do Desafio ao Galo. Olha! Legal, né? Você aí pode mandar o seu tweet lá, manda a hashtag Gazeta Esportiva, se você quiser essa bola, que agora no final do story mesmo a gente vai sortear. A nossa produção vai procurar alguém aí e você pode ganhar essa bola maravilhosa. Lembrando que domingo, 13h, tem transmissão da TV Gazeta do Desafio ao Galo. Vai ser, Paredão da Esquina. Isso aí. Paredão da Esquina, olha só, contra o Engemon, às 13 horas, vai ter aqui na TV Gazeta. Quase que a bola vai. Vou soltar a bola, deixa aqui no chão um pouquinho, né, pra eu começar os stories. Fominha, você conhece quando o cara é fominha, quando ele fica prendendo a bola. É o dono da bola, só joga porque é o dono da bola. Falando em desafio ao Galo, tem um desafio que foi lançado agora pelo Léo Ceará, ele que joga no Oeste, muito difícil, tá bombando nas redes sociais. Vamos ver, se liga só. Olha isso aí que ele fez, cara, é um gol meio olímpico, meio de letra, olha, difícil, hein? Eu acho que o Garrafa não consegue, o Garrafa que é muito habilidoso. Eu já fiz isso algumas vezes. Faz isso aí sem precisar jogar em lugar nenhum, só dá essa trança-pé aí, porque eu quero ver. Com a mão você não faz. Peraí, a produção falou que eu não posso. A produção falou que eu não posso, infelizmente, senão eu faria, com certeza. Quem que é o cara, Gui? É o Léo Ceará, ele que joga no Oeste. Ele começou a fazer isso, todo mundo tá tentando fazer, alguns jogadores já conseguiram. Bem difícil, né? Quem é bom, quem é o melhor do mundo, devia se candidatar a fazer, ué. Se o cara é bom, né? Muito difícil, muito difícil. Agora, vamos para o próximo agora. Um jogador de beisebol. Eu não acompanho beisebol, assumo para vocês, não sei nada de beisebol, mas se liga no desvio do cara. Vamos ver. O cara rebateu, olha aonde a bola passou. Vai ter um replay agora aí. Se liga nisso. Tentando achar a bolinha. Olha isso, Celso. Dá uma olhada no que o cara fez, ó. Zoom, Matrix. Matrix. Nossa, muito Matrix. Você sabe... Olha isso, cara. Meu, impressionante. Isso aí é muito impressionante. O cara baixou muito. Você sabe que isso me lembra um lance do futebol? Qual? O Garrafa vai lembrar. 1994, branco. E... Bate a falta contra a Holanda. E o Romário. A bola vem, o Romário só... e a bola passa. Mas a velocidade dessa bolinha aí... essa bolinha é o branco podia chutar muito forte, mas... Vamos lá. Agora um gesto muito bacana do goleiro do Plaza Colônia, um jogo contra o Penharol. Um menino com síndrome de Down. Vamos soltar aí? Ele entrou em campo e pediu para bater o pênalti. Ele torce pro Penharol no goleiro do time adversário e o goleiro topou. Vamos ver. Cadê? Ele tá posicionando a bola na marca da agora cal. tá indo lá na marca. Aí, ó. Isso, olha, tá o goleiro indo lá. topou. Achei um gesto muito legal. O goleiro do adversário. E o Penharol tinha vencido a partida por 1-0. Eu vi esse Muito vídeo. legal. Esse vídeo tá com e milhões é surpreendente. de views.
Você deveria aprender com ele, inclusive, como se faz. Por que vocês estão criticando tanto meu futebol hoje? O que está acontecendo? Normal, gente? Tá devendo. Você tentar dominar a bola aqui, Olha, não isso foi... é perseguição. Recebe crítica e faz mimimi. Veja como Bateu se bem faz. o pênalti. Deu aquela batidinha no campo. Depois eu vou e tal. separar para vocês de casa um lance do Celso Cardoso fazendo gol, a comemoração ridícula dele. Eu mostro aqui, tá, gente? Já que ele tá falando tanto disso. Esse é um pênalti Olha, que batido. golaço, um golaço, ele saiu pra torcida lá. E não tem essa de que o goleiro deixou, não, viu? Demais. Ah, que barato. Não deu pro goleiro. Pode observar. É legal que o goleiro, ele perdeu a partida por 1-0. Sim. O torcedor do adversário chegou pra ele e falou, posso bater um pênalti em você? Ele topou na hora, foi muito legal. E o novo reforço do Vasco, hein? Valdívia, que é bonito pra caramba, que jogou no São Paulo, Internacional, chegou no Vasco, olha ele no aeroporto, dá uma olhada. Aí é claro, a galera não perdoou não, viu? Ele foi de pijama? Não, e a galera não perdoou o que a galera fez. E não dá, né? Olha aí, mas que roupa também que ele foi para o Eu acho que aeroporto. esqueceram de avisar que era pijama. Nossa, meu. Eu conheço alguém que já foi no churrasco de pijama. Olha os memes, olha É os mesmo? memes. Primo, liberou. Que estilo é esse, Valdívia? Estilo maravilhoso do nosso querido Valdívia. Ai, meu Deus do céu. É que o futebol do Valdívia há muito tempo ele não apresenta bom futebol, mas a gente tá falando dele. Verdade, mas ele é bom jogador, acho que ele é bom jogador. Vamos para o próximo, o Corinthians já está escalado. Eu tenho uma escalação exclusiva para vocês aqui, hein, do Corinthians. Então, mano. Quer ver? Vamos ver. Olha aí, ó. Cássio no gol, Cássio na zaga, Cássio na lateral, Cássio no meio de campo. O pessoal colocou essa foto Cássio aí nas mascote. redes. Cássio na arquibancada. É isso aí que o Corinthians vai contar pro jogo. E é uma aí. brincadeira, mas tá muito Mas é sério, assim né? que o Corinthians está lidando no ultimamente. Campeonato Que Paulista. não cria nada mesmo, Tá Se não é o 11 Cássio, Cássios, tá tudo se certo. for campeão, bota tudo na Vamos conta para do o Cássio. último story? Eu não queria Por favor, né? O último story é um vídeo do Bahia, muito legal, sobre o dia do índio. Eles soltaram esse vídeo aí, vamos ver. Nossa partida é a nossa luta. Nossas vidas estão em disputa. É preciso cumprir a regra. Sem demarcação, não tem jogo. Que legal, né? muito legal. Eu não sei se esse vídeo é índio ou voltando. Nossa, emoção. Tava indo tão bem, Tava legal. vídeo tão bonito, Sério, Tá indo tão legal, bacana. tá indo legal. Não, os índios estão muito bem. Vamos lá, gente. Vai. Vamos presentear alguém com essa bola ou não? Quem? Por favor, Será que quem? vai ser o índio? Só Depois desse você não comentário, é merece melhor depois mudar de dessa assunto. piadinha aí. Você não merece. Da onde que é o vencedor? Ed Almeida é o vencedor. Ed Almeida, qual que é o número, Rodolfo? 178. 178. Ed Almeida, você foi presenteado com essa bola, tem que vir buscar aqui, mas a nossa produção vai entrar em contato com você, tá Já legal? tá vindo buscar. Isso. Já tá vindo ou voltando? Vai índio que já deu por hoje. Vamos mudar de assunto que tá fogo. Falou, gente, um abraço. Valeu, Foi uma bela homenagem do Bahia aos índios. E voltando. Vamos Vai seguir, índio embora, vai. Vai, tchau. O Palmeiras tem mais uma semaninha livre antes de voltar a campo pela Libertadores. E mesmo tendo a melhor campanha do estadual, vai ter que acompanhar a final do Paulista pela televisão. Será que o pessoal por lá vai estar torcendo por alguém nessa decisão? Eliminado na semifinal do Campeonato Paulista, o Palmeiras só volta a jogar na próxima quinta-feira contra o Melgar pela Libertadores. Ao todo serão 15 dias sem partidas. De longe, o Verdão acompanha a decisão do estadual, mas nada de preferência sobre quem deve ser o campeão. Para mim é indiferente. Para mim tinha que ser o Palmeiras, infelizmente não vai ser, mas eu tenho certeza que a gente está focado em outras coisas, em outros campeonatos, para se preocupar com os nossos títulos. O sentimento é até certo ponto de injustiça. Independente de quem seja o campeão no domingo, o Palmeiras vai terminar o Campeonato Paulista com a melhor campanha da competição. Os 31 pontos feitos pelo Verdão não podem ser alcançados nem por Corinthians e nem por São Paulo. Aliás, o Timão tem só a quarta melhor campanha e o São Paulo a quinta. Acho que a gente fica triste, né?
porque a gente sabia que talvez a gente perdeu apenas no detalhe, então a gente tinha totais condições de estar disputando essa final. Mais paciência, eu acho que o Paulista já ficou no nosso passado. A gente tem que trabalhar agora focando as próximas competições, que são para nós ainda mais importantes do que os que já passaram. Se o Palmeiras não está na final, Zé Rafael tem boa dose de responsabilidade. Foi ele quem perdeu o pênalti decisivo na semifinal contra o São Paulo. Mas ao invés de ser tratado como vilão, tem recebido apoio da torcida. A torcida entendeu o meu lado, sabe que eu dei o meu melhor e que eu sempre que tenho entrado tenho tentado dar o meu melhor. Então acho que isso que faz com que essa relação tenha se tornado positiva nesse início. Zé Rafael teve poucas oportunidades até agora. Fez apenas 5 partidas, mas espera que com o começo do Brasileirão, semana que vem, e a sequência de jogos decisivos pela Libertadores e pela Copa do Brasil, ele tenha mais chances de mostrar o seu futebol. Como o professor Felipão tem nessa metodologia de rodízio, eu acho que todo mundo vai ter oportunidade durante o ano, e eu espero, a cada jogo que eu tiver essa oportunidade, eu dar o meu melhor. O Santos também vai poder aproveitar o descanso antes do próximo compromisso do clube contra o Vasco pelo jogo da volta da Copa do Brasil. O Santos terá mais tempo de descanso antes da decisão pela 4ª fase da Copa do Brasil contra o Vasco. O rival disputará a final do Campeonato Carioca contra o Flamengo, no domingo, e o Peixe só descansará até a próxima quarta-feira. Para nós é importante também digamos, dia de descanso para estar con la familia, compartir y luego retornar a los entrenamientos. Así se ha venido haciendo, el campeonato brasileño es muy exigente. Para a decisão no Rio de Janeiro, o Santos contará com o retorno de Cueva, que estava suspenso na Vila Belmiro, e a provável estreia de Jobson, volante de destaque do Paulistão pelo Red Bull. E o lateral esquerdo Jorge deve seguir como reserva. O Santos está de folga nesta sexta-feira santa. E mesmo com a boa vantagem conquistada, Sampaoli disse que pode mexer na equipe. O objetivo do técnico é evitar os contra-ataques do Vasco e aumentar a vantagem no Rio de Janeiro. Revancha, tenemos que ver todavía, analizar un poquito el partido, buscar tener el control del juego, más allá del vértigo que tuvo el equipo casi durante todo el encuentro, y generar por ahí desde el control ataques que nos permitan ser un equipo que pueda generar ataque sobre ataque. Esse é o cara. Bom, vamos falar da final, Corinthians e São Paulo, tudo sobre a grande decisão de domingo em Itaquera. A partir de agora, vamos relembrar finais, um comparativo dos dois personagens que podem fazer a diferença no clássico. 5 motivos para cada um ser campeão e os últimos preparativos dos dois clubes para o majestoso. Para começar, fomos atrás de 2 ex-jogadores de Corinthians e São Paulo que conhecem bem esse clima de decisão. Domingo em Itaquera sairá o campeão paulista de 2019. Corinthians e São Paulo decidem quem fica com o título, mas nenhum dos dois chega a empolgar. Muito pelo contrário, o tricolor vem para o jogo depois de 3 empates seguidos por 0-0. Do outro lado, o Timão não marca há 4 jogos, dos quais foi derrotado em 3. E tá difícil ver. E a gente comenta quando a gente está entre os amigos, entre ex-jogador, o que está acontecendo com o nosso futebol. Às vezes até é difícil explicar um pouco, né? 0-0 o primeiro jogo, né? E agora vai para o segundo jogo, né? E todo mundo pergunta, pô, você jogou nos dois, como é que vai ser a final domingo de novo? Eu falei, não sei, né? Se continuar na mesma, para mim vai ser 0-0, né? Palavras de Gustavo Neri, que estava presente com a camisa tricolor na última decisão entre Corinthians e São Paulo há 16 anos. Em apenas 2 jogos, foram 10 o número de gols marcados para definir o Timão como campeão paulista de 2003. Chegou para a cabeça da área, tocou no comando por ali, Edson. Gol! Eu lembro muito bem daquela final de 2003, perdemos aquele título para o Corinthians, 2 timaços, né? Corinthians com Fábio Luciano, Rogério, Kleber, Vampeta, Fabinho,
Gil, São Paulo com o Rogério, o Gabriel, o Jean, Maldonado, Júlio Batista, Kaká, eu. A gente vinha de uma sequência muito boa de 2002, né? Sendo campeão do Rio-São Paulo, da Copa do Brasil também, naquela rivalidade justamente contra o São Paulo. E depois se repetiu em 2003 no Campeonato Paulista. Então foram, como você acabou de citar, foram 2 grandes jogos, 3-2 e 3-2. E a gente acabou conquistando o título naquela ocasião. 10 gols em 2 jogos de uma decisão. Vendo o futebol atual, fica até difícil de acreditar. Para comparar, é só pegar os 11 clássicos disputados em 2019 pelos clubes paulistas. 5 deles terminaram em 0-0. Os maiores placares foram as vitórias de 2-1 do Corinthians sobre o São Paulo na primeira fase e no jogo de ida da semifinal contra o Santos. No total, apenas 11 gols marcados nos jogos entre os rivais, uma média de apenas 1 gol a cada 90 minutos, 5 vezes pior do que 1 gol a cada 18 minutos, como aconteceu na final de 2003. Aprendi uma coisa no decorrer da minha carreira com um cara que foi um dos melhores treinadores que eu já trabalhei, que foi o Vanderlei. E ele sempre falava, o medo de perder tira a vontade de ganhar. Então eu vejo os times com aquele medo, aquele receio de arriscar, de tomar um gol, de ter que correr atrás e não tomar atitude do jogo. Na nossa época lá atrás, há 15, há 20 anos atrás, a gente fazia algo diferente dentro de campo, né? Quebrava a regra taticamente, quebrava as linhas. E hoje você não vê muito isso, né? Eu acho que falta um pouco de criatividade, um pouco mais de ousadia nos nossos atletas de hoje em dia. Você pega hoje aí, são poucos que têm essa ousadia. Você vê Neymar, o Felipe Coutinho. Os jogadores citados por Rogério já estão na Europa há muito tempo. Aliás, futebol jogado no velho continente é incomparável com o que rola aqui no Brasil. Às vezes, até parece outro esporte. É algo diferente, então a gente tem que acordar, a gente parou no tempo e não profissionalmente, nas nossas categorias de base também, parou. Você vê a nossa sub-17, nossa sub-20 ficar no meio do caminho, algo que não acontecia. A seleção de base brasileira não bota medo em ninguém mais, devido a isso que eu acabei de citar. Os treinadores hoje em dia da base, da categoria de base, estão defendendo o seu emprego. Não estão dando tempo para que ele possa trabalhar, para que ele possa educar o jovem atleta. Pois é, o futebol brasileiro precisa reagir. Nossa realidade está cada vez mais distante da Europa. Então, voltemos a ela. Quem será o campeão paulista de 2019? Rogério tem a resposta na ponta da língua. Já Gustavo Neri, que jogou nos 2 clubes, ficou em cima do muro. Do jeito que está aí, eu acho que vai ficar no 0-0. E no pênalti a loteria, né? Corinthians campeão. Com certeza, Corinthians na cabeça. Aquela coisa, nem que se for de 1-0. Tá ótimo, tá bom. Não quero que vá para os pênaltis. 2 personagens aí da última final, que foi em 2003, dizem que nostalgia é peculiar ao envelhecer. Mas é inevitável a comparação, né? Porque 5 gols em cada jogo das decisões, 10 gols, né, nos 2 jogos, e esse primeiro 0-0. Garrafa e Gavini. Eu não decreto apenas a culpa por esse momento que passa o futebol brasileiro, não só o futebol paulista, não só Corinthians e São Paulo, ao todo, né? É verdade que é muito legal a tática, a forma de marcar, 2 linhas de 4, mas falta o jogador, ele tem que chamar um pouco a responsabilidade. E essa garotada, o que temos de melhor, sai de forma muito precoce para o exterior. Então tá sobrando pra gente aqui a raspa do tacho e tá faltando qualidade. A tática é muito bonita, ela é importante, mas é o jogador que tem que decidir. O treinador, ele monta um plano de jogo, mas o jogador na sua individualidade, como era um Denner, como foi um Sócrates, como foi Careca, enfim, Miller, tantos outros jogadores, individualmente esses caras faziam a diferença. E hoje são poucos jogadores. Eu acho que esse é o grande problema e a gente torce para que no domingo a gente possa ter algo diferente. Mas não tenho essa esperança, Gavina. Agora, tem 2 aspectos na minha visão. Inclusive, no papo que eu tive tanto com o Rogério como com o Gustavo Neri, hoje os técnicos dão menos liberdade ao jogador do que eles tinham antes. Mas, ao mesmo tempo, na época deles, precisava marcar o adversário, não podia dar espaço para o adversário. Só que existia a ousadia, existia o improviso, que parece que hoje
perdemos um pouco isso. Ou a gente perdeu aqueles atletas que poderiam fazer isso já para a Europa muito cedo, mas eu não vejo assim. Não. Porque o Jadson tem capacidade, o Hernanes tem capacidade, tem jogadores aqui no Brasil que tem capacidade, o Cleison tem já capacidade, só que está muito preso à marcação. O Pedrinho tem essa capacidade também. Então eu acho que falta também, além de obedecer o técnico, pensar em fazer alguma coisa diferente, quebrar uma linha, buscar personalidade para fazer a diferença. O último melhor do mundo que tivemos foi em 2007, o Kaká. Falta mesmo que estava nessa final, em 2003. Exatamente. Bom, e você, torcedor são paulino, está confiante? A redação aqui do Gazeta Esportiva listou 5 motivos para o tricolor sair de campo campeão no próximo domingo. E aí, galera tricolor, confiante para domingo? Você acredita? Tá na hora de comemorar, hein? Chega de sofrimento, né? Agora vai erguer a taça na casa deles? Já pensou que delícia? Então bora lá listar 5 motivos pelos quais o seu São Paulo pode ser campeão paulista em cima do Corinthians. O São Paulo agora tem um técnico respeitável. O Cuca é muito experiente, vencedor e malandro. Esse é o primeiro motivo do Silvestre. Ele sempre prepara alguma surpresinha pro jogo, foi assim no Palmeiras, sempre tinha alguma jogada diferente, eu acho que ele pode preparar alguma coisa nesse sentido aí para a segunda final. Tem 2 treinadores experientes, que são Cuca e Mancini, né? Eles estão juntos aí, pelo menos até o final do Paulista. Foi o meu melhor jogador dos 52 dos 2 elencos, é um cara muito acima da média. Ele é um jogador bem diferenciado, talvez um dos melhores do futebol brasileiro atualmente. Ele finaliza muito bem de fora da área, de repente ele pode armar aí um golzinho antes da meia-lua, que bate muito bem na bola. O gás dos moleques da base, sangue jovem que mudou a dinâmica do tricolor nos últimos jogos. A garotada identificada com o clube, Luan, Igor Gomes, Antony. Essa boa fase da garotada, né? Simbolizada principalmente no Antony. Velocidade da equipe com essa meninada aí, corre bem, de repente pode ser difícil pro Manuel e pro Henrique marcar. Jogada aérea com o Arboleda, eu acho que pode ser uma diferença, ele costuma fazer gols de cabeça. A defesa corintiana não é tão boa por cima e o São Paulo tem bons zagueiros, tem zagueiros altos, o Arboleda sobe bastante. Eu acho o Bruno Alves e a Arboleda provavelmente a melhor dupla de zaga do futebol paulista. O São Paulo cresceu muito na reta final quando precisou ganhar. São Paulo está embalado, está confiante, eu acho que isso pode fazer diferença lá em Itaquera. Já exorcizou alguns fantasmas, acho que essa ascensão é fundamental. Acredito que São Paulo, dentro do possível, pode fazer um jogo de igual para igual com o Corinthians, claro, se o Cuca optar por uma estratégia bacana. Mas nós também temos 5 razões, segundo nossa redação, para o corintiano comemorar o tricampeonato seguido do Paulistão. E domingão, fiel torcida, tricampeonato no papo? Ainda mais contra a freguesia tricolor? Caiu em Itaquera, já era! Para quem levantou o troféu ano passado na casa do Palmeiras, dar volta olímpica na Arena Corinthians é barbada, fala sério. O Carille, que é o rei dos clássicos, aí não tem como não falar. É um técnico que sabe jogar esse tipo de jogo, final. É um senhor técnico em mata-matas, é muito difícil dele perder, ainda mais em casa. Tá indo pra terceira final, o cara que conhece o clube, já ganhou bastante. Pelo Carille, que virou especialista em ganhar Campeonato Paulista, pode ser o terceiro dele. O Cássio, né, que é um
cara que decide nos pênaltis e no tempo normal. Cássio tá numa fase espetacular. O Cássio, que é um dos ídolos aí desse elenco corintiano, ele pode ser bastante decisivo numa eventual disputa por pênalti. Acho que é um cara acostumado a decisões, um ídolo, 400 jogos, um cara que já passou por isso várias vezes. O tal do tabu lá, né, que o São Paulo nunca ganhou na casa dos caras, então eles vão se apegar a isso e pode ser que seja campeão por causa disso. A última derrota em mata-mata foi em 2000, no Paulista, né, mas numa semifinal. Querendo ou não, esse retrospecto, essa estatística pode incomodar de repente. É difícil não pesar, se chegar no jogador e falar, nossa, já faz 8 confrontos que a gente não ganha dos caras, aí sai perdendo, já volta todo um filme na cabeça. A consistência defensiva do Corinthians, que raramente toma gol e em Itaquera toma menos ainda. É um time que costuma começar forte o jogo, se abrir 1-0 no placar, acho que dificilmente deixa de ser campeão. O time do Corinthians, inegavelmente, é mais cascudo que o time do São Paulo. E a defesa que foi muito bem montada também pelo Carille, até que enfim, né? Mesmo com Manuel e Henrique. Fase de decidir em casa, forte. O time do Corinthians é muito forte com a presença da torcida. A torcida, o estádio Arena vai estar abarrotada, vai estar bem cheia, então a torcida corintiana ela é diferente, ela vai empurrar o time os 90 minutos. Vai jogar em casa com o apoio da torcida. Vai ter ao seu favor a arena lotada. E isso pode fazer a diferença, principalmente pelo fato de São Paulo ter bastante. São as possibilidades do próximo domingo. E se o padrão atual de poucos gols em clássicos se mantiver, a chave para ser campeão pode estar nos goleiros do Majestoso. Não dá para negar que o título paulista passa pelas mãos desses dois, Cássio e Thiago Volpi. O goleiro do Timão, aos 31 anos, tem sido peça fundamental na campanha corintiana. Thiago Volpi, com 28 anos, cresceu na reta final e foi decisivo na partida que eliminou o favorito Palmeiras. Chegou então a hora da decisão, momento de fazer um raio-x desses dois rivais. Experiência internacional. Cássio jogou no PSV da Holanda e Volpi teve passagem recente pelo México, defendendo o Querétaro. No quesito títulos, Cássio está bem melhor. Um gaúcho, um holandês, uma Libertadores, um Mundial de Clubes da FIFA, 2 brasileiros, uma Recopa Sul-Americana e 3 paulistas. Já Volpi tem apenas 3 títulos, um catarinense, uma Copa México e uma Supercopa Mexicana. E sabe quem mais pegou pênaltis na carreira? Se você respondeu Cássio, errou. Nesse comparativo, o goleiro tricolor se deu melhor. Volpi já tem 28 penais defendidos, contra 21 de Cássio. No Paulistão, o goleiro do Timão disputou uma partida a mais do que Volpi, 17 contra 16. E gols. Quem foi o mais vazado? Cássio, o goleiro corintiano, sofreu 11 e Volpi ficou perto dessa marca, sendo vazado por 10 vezes. Agora, a pergunta mais difícil. Quem será o goleiro campeão do Paulistão, hein? Essa resposta vou ficar devendo. Ou melhor, ela só será respondida no próximo domingo na Arena em Itaquera. Você fala de 5 motivos para lá, 5 motivos para cá, mas me parece que se depender de goleiro, o Corinthians sai na frente. E no fim a conversa sempre cai nos goleiros, né? A gente está tão desesperançoso de que o jogo vá terminar de um jeito bonito, com uma vitória bonita de qualquer um dos dois lados, né? Sempre acaba colocando a história nos goleiros, porque eu acho que tá tudo indicando que vai ser mais um 0-0. Eu não gostaria que acontecesse, mas tá com cara disso.
Eu estou numa expectativa apenas, não numa realidade, né? É o desejo, o sonho de consumo, de que realmente seja um jogo não disputado pelos pênaltis, não decidido pelos pênaltis, um jogo com gols, não é? Porque aí também tem uma história. Aquele minguado 1-0, saindo um gol de qualquer lado, muda o panorama do jogo. Vão ter que se abrir. Então, uma coisa é você disputar o campeonato, às vezes é não se arriscar muito, não. Saindo um gol, quem sofreu o gol vai ter que se expor e aí pode abrir a possibilidade de mais gols. O Cássio, numa comparação com o Volpi, tem um currículo muito maior, né? O Cássio vive uma fase fantástica, bem diferente do Volpi, e aquelas cinco questões demonstra realmente o equilíbrio. Tem um Cuca experiente do lado de lá, tem a juventude do próprio São Paulo, o Corinthians já vem com esse time cascudo. Há um equilíbrio muito grande, Celso. O São Paulo cresceu na reta final, é verdade que nos últimos 7 jogos só venceu 2, o Corinthians não está vencendo, então há um equilíbrio muito grande, e por isso quando você nos perguntou a enquete, a gente ficou meio aqui vendido, cara. É pura sensibilidade, palpite, não dá para cravar Corinthians, realmente. Apesar de jogar em casa como favorito, não tem favorito. É que tem o tabu, tem o fato do São Paulo nunca ter ganho lá, tem a torcida a favor, tem o time mais experiente, acho que são coisas a favor do Corinthians. São Paulo não faz gols a 3 jogos, o Corinthians não faz gols a 4 jogos, enfim. Falando em paredão corintiano, o goleiro concedeu entrevista coletiva na manhã de hoje no CT Joaquim Grave. O ídolo Cássio chega para a entrevista coletiva acompanhado da filhinha Maria. Em véspera de jogo grande, todo apoio é válido. A Maria, esperta, nem ficou na bancada da entrevista coletiva. Deixou para o pai a responsa de falar sobre o time que não sabe o que é vencer a 4 jogos. Aliás, já são mais de 400 minutos sem balançar a rede adversária. Eu acho que não é um bicho de 7 cabeças, eu acho que nós temos jogadores importantes. O Gustavo foi artilheiro do país no ano passado, o Wagner Love é um cara experiente, o Bocelli, onde passou, foi artilheiro. Então a gente está bem tranquilo e tenho certeza que eles estão tranquilos, mas lógico, logo esperamos que no domingo a gente possa acabar com essa sequência sem gols e lá atrás a gente tentar defender. E se tem uma coisa que esse cara vem fazendo bem é isso, defender. Cássio, aliás, será o responsável por levantar a taça caso o Corinthians leve o título no domingo. Mas diz aí, capitão, com ou sem penalidades? Tempo normal, pênalti é difícil. Espero que a gente possa fazer um grande jogo, sair com o título, mas no tempo normal, se possível não for para os pênaltis, vai ser melhor. Para não depender dos pênaltis e vencer o São Paulo, o Timão aposta na atmosfera da Arena de Itaquera e conta com o retorno de Danilo Avelar, recuperado das dores no joelho esquerdo e aliviado por estar pronto para o jogo de domingo. Não, temi porque, poxa, eu ouço o campeonato inteiro, agora na hora de comer o filé mignon eu vou ficar fora, não é? Todo mundo quer disputar uma final, quer estar ali, marcar presença, marcar história no clube. Já Júnior Urso, que deixou a partida de ida no Morumbi por conta da virilha, segue com dores no local e é desfalque praticamente certo. No treinamento desta sexta-feira, nada de Júnior Urso e nada de equipe titular, que deve ser esboçada apenas na atividade deste sábado, fechada para a imprensa. Bom, mas vamos lá. Colocando na tela um Corinthians sem Júnior Urso e com algumas dúvidas para domingo, temos Cássio no gol, Fagner, Manuel Henrique e Danilo Avelar, Ralf, Ramiro ou Richard e Sornosa ou Jadson, Pedrinho ou Wagner Love, Cleison e Gustavo. Técnico Fábio Carilli, em busca do tricampeonato paulista. E o repórter Alexandre Silvestre acompanhou como foi a movimentação do São Paulo nesta manhã lá no CCT da Barra Funda. Cuca imagina o timão de Carilli para domingo sem segredos. A gente tem visto um Corinthians jogando em casa, marcando pressão, o Corinthians propondo o jogo e a gente imagina que eles vão manter esse estilo de jogo. E o seu misterioso tricolor, hein, professor? Deu para trabalhar algumas variações dentro dos treinamentos. Uma delas foi com o Jusilei, a outra foi a manutenção do time que jogou a partida de domingo, e uma terceira que nós trabalhamos também foi com os jogadores mais experientes.
Nos treinamentos que foram fechados à imprensa aqui no CT da Barra Funda ontem e hoje, Cuca testou pelo menos 4 formações. O Gazeta Esportiva apurou que em todos esses casos, o substituto de Lisiero, que dificilmente vai encarar o Corinthians domingo na final do Campeonato Paulista em Itaquera, porque está com problema muscular na coxa, o substituto dele foi Jusilei, basicamente postado como segundo volante, atuando ao lado do Luan. E num determinado momento, o Cuca recuou o Jusilei para terceiro zagueiro, jogando entre o Arboleda e o Bruno Alves. Já do meio para frente, 1000 alternativas, 2 pontas, Antony na direita, Everton na esquerda, falso 9, Everton Felipe. Depois o Cuca sacou os pontas, colocou 2 meias no time, juntos, Nenê e Hernanes. Experimentou também Gonzalo Carneiro de fixo no ataque. Agora a pergunta que não quer calar, além dessa provável entrada do Jusilei no time, Hernanes, o profeta, começa jogando, entra no decorrer da partida, será que ele aguenta o tranco? Claro que está apto para começar, não sei se ele está apto para terminar daí. O que é mais importante para nós? O Hernanes no começo, para acalmar o time, passar uma suposta pressão do adversário, ou o Hernanes no final, para entrar e acalmar o time, de repente vai para os pênaltis. Tudo isso a gente está medindo, né? Não tem uma resposta certa. Se a gente ganhar, o que eu fizer vai estar certo. E se a gente perder, o que eu fizer vai estar errado. Eu sei que é assim. Perdeu alguma coisa sobre a escalação? Então vamos lá. Ó, a gente vai utilizar agora o recurso aqui de realidade aumentada para vermos melhor um provável time do Corinthians para essa decisão. Vamos lá. Cássio, Fagner, Manuel, Henrique e Danilo Avelar. Aí no meio campo, Ralf, Ramiro e Jadson. No ataque, Wagner Love, Cleison e Gustavo. O técnico, claro, o Fábio Carilli. Esse é o provável time do Corinthians e a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho com o Gavini, com... Vamos falar agora, já. Das dúvidas, já que você me deu essa brecha aí, das dúvidas, né, que mostrou o Jonas aí, ou Richard, ou Ramiro, eu vou de Ramiro. Sim, né? Também, e Love e Pedrinho, eu vou de Love. É final de campeonato. E Jadson assim, e Sornosa, acho que ele vai de Jadson. Ou seja, eu vou com o que eu tenho de melhor para a final. Né? Sabendo que o cara tem condição de pelo menos 45 minutos, eu coloco o que tem de melhor. Aí vem a experiência do Ramiro, a experiência do Love. É um cara que pode buscar um atalho no jogo, já que não tá funcionando, é o cara que pode criar, entendeu? Então eu iria com esse time aí, o último que a gente colocou. Não sei se o que pensa o Gavini, mas talvez a presença do Sornosa para bola parada, ele é o campeão de assistência do Corinthians. Podia ser uma boa opção também. O Jadson pega bem na bola também, né? Eu acho que é bem parecido, assim, o Jadson também não está resolvendo. A dúvida é quem está dormindo mais, né? A diferença entre eles ali. Sornosa acho que leva uma vantagem. Sornosa de sono. E se colocar um sofá, os caras estão deitando, né, em campo. Então, eu tenho minhas dúvidas do Wagner Love jogando aberto pela direita. Eu acho que ainda não encaixou bem esse sistema e o Gustavo não está mais fazendo gol. Há 5 jogos a bola não marca. Chega nele. E de repente pode ser uma saída, usar o Wagner como centroavante, não para começar o jogo, mas como opção durante o jogo, porque o Wagner Love não jogou uma vez, desde que ele chegou assim praticamente ao Corinthians. Mas aí eu gostaria do Gustavo. Eu gosto do Love chegando, A bola tem que chegar. O Gustavo, ele é um finalizador. Você não pode pôr o Gustavo pelo lado direito, pelo esquerdo. Não, ele vai bater na canela dele. Ele não é um cara para armar, vai pensar o jogo. A bola chega, ele é finalizador, bom cabeceador. O Gustavo é enfiado dentro da área e o Love tem muito mais técnica. E eu acho que o Cleison é um jogador que está fazendo diferença, que tá liso, tá difícil de ser marcado, tem que soltar esse cara, para de acompanhar o lateral, um pouquinho mais de liberdade. Ele não vai fazer mas um pouquinho mais de liberdade para resolver o jogo, sabe? Bom, vamos ver o São Paulo então, vai, o provável time de São Paulo para a final do Paulistão. Olha só, provável, tá? Thiago Volpe, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo. No meio, o Luan, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo. Esqueci do Hudson. No meio, o Luan, Jusilei e Igor Gomes. E aí no ataque, o Antony, o Everton do outro lado e o Everton Felipe pelo meio. O técnico é o Cuca. Ele testou de tudo lá. Né? Sim, mas eu acho que essa é a mais provável. Uma possível formação que eu achei muito interessante. Ao invés do Everton Felipe, o Hernanes jogando ali como falso 9, solto, deixando os dois velozes, o Antony e o Everton, e o Hernanes fazendo... Tanto que no primeiro jogo, quando ele entrou no segundo tempo, ele ficou meio flutuando entre as duas linhas de marcação do Corinthians. Quantas oportunidades ele teve de chutes de fora da área ali, pelo menos 2 muito claras, uma defesaça do Cássio e um chute por cima. Eu acho que pode ser
um bom negócio para o São Paulo jogar com o Hernani solto. E se ele não está fisicamente bem para jogar em outra função, para exercer outra função, deixa ele solto ali para tentar criar alguma oportunidade. Exatamente, sem dúvida nenhuma. Acho que pode ser uma bela saída. Não sei se ele pode jogar desde o começo do jogo, mas para o segundo tempo acho que é uma boa arma para o São Paulo. Nada contra a coxinha, adoro uma coxinha, adoro um boteco. Mas se eu tenho um belo prato de macarrão, né, com aquele bife, salada e tal, e a coxinha, se eu comer a coxinha eu vou estragar, não vou conseguir comer todo. Então eu vou no macarrão, eu vou com o que eu tenho de melhor, Se você falar de coxinha e mortadela. Não é? Não, mortadela com queijo é bom demais, mas se eu tenho ali, né, eu vou no que eu tenho de melhor. Se você tem o Hernanes para 45 minutos, tem que começar com o Hernanes. Eu tenho minhas dúvidas sobre isso, Garrafa. Não, você tem que começar com o que tem de melhor. Tudo bem, vou começar como tem. Mas se você finalizar o jogo, quando os outros times já estão mais cansados, você solta o cara para jogar. Eu acho que esse é um jogo especial. É decisivo. Final de campeonato. Então, eu acho que ele tem que tentar jogar o máximo que ele puder. A chance de um Antony, de um Igor Gomes, por melhor que sejam, sentirem a final, sentir o peso psicológico, eu acho que é grande, é humano. E o Hernani já é um cara cascudo para começar. Eu parto da resposta que o Cuca deu, né? E ele deixou na dúvida, óbvio. Se eu tenho... Não, ele está apto a jogar. Se está apto a jogar, quem tem o Hernanes não pode abrir mão do Hernanes. Não, a chance de São Paulo ser campeão passa especialmente pelo Hernanes. Então, e por que você vai deixar? É isso. Então, como é que não tem a noção exata de como ele está fisicamente? Joga o tempo que dá. Se ele tem só 15 minutos, não vai entrar com ele. Mas se ele aguentar pelo menos um tempo, como aguentou no outro, você tem que começar com o cara, velho. Eu também acho. Não tem outra saída. No sentido de assentar as coisas. Experiência, um cara que de fora da... E que pode fez diferença quando jogou. Sim, pode surpreender o Corinthians no começo do jogo. Pô, São Paulo tá vindo, São Paulo tá chegando, um chute a gol, é um jogo de estudo, você vai soltar um pouco mais o time. Se tem o Hernanes, tem que começar. Não começar com o Hernanes e começar com o lento, com o sonolento Jusilei, é um grande equívoco para mim. Mas eu acho que nem essa posição, é para jogar no lugar do Everton Felipe ali. Pode ser. É que parece que já tá praticamente certa a escalação do Jusilei pelas formações que ele fez. Então, o Hernanes tem que jogar, gente. Acho que essa discussão vai se estender depois no Mesa Redonda, no pós-jogo. Não tenho dúvida. Deixa eu só perguntar para você uma coisa. Você já se conectou nas redes sociais, nas nossas redes sociais? Não? Então pega aí o celular e anota. Olha só. Facebook/Gazeta Esportiva. No Twitter e no Instagram é @Gazeta Esportiva. E tem também o nosso canal do YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. O YouTube que já passou da marca dos 200 mil inscritos. Bom, no começo do programa nós perguntamos: quem será o campeão paulista em Itaquera? Corinthians ou São Paulo? E o resultado foi Corinthians com 57% dos votos. 57% dos votos deu Corinthians, portanto, de acordo com os nossos telespectadores. Bom, a gente fica por aqui, encerrando o Gazeta Esportiva, homenageando o grande Rei Roberto Carlos, que completa hoje 78 anos. Grande abraço. Valeu, Garrafa. Valeu, Gabi. Valeu. Domingo, show de bola a partir da 1h, hein, galera? Com isso aí. Tudo pra você antes e depois do jogo. Show de bola, 1h, Mesa Redonda às 9 da noite. Tchau.